Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. O tema da mensagem é: não decida pela aparência. Em 1 Samuel 16:6, aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nessa passagem, a gente aprende que nem sempre o óbvio é o certo. Nem sempre o óbvio é aquilo que devemos escolher. Eu acredito que nessa passagem, voltando um pouco no texto, Samuel vai até Belém em busca de Jessé e seus filhos por uma ordem do Senhor. Qual era essa ordem? Para ele ungir um novo rei de Israel. Porque Deus tinha se arrependido, a palavra diz, de ter escolhido Saul. Então ele decide por ungir um novo rei de Israel. E ele manda o seu profeta, Samuel, ir até Belém, buscar Jessé, reunir os filhos de Jessé, e ali Deus iria orientá-lo qual deles é. Isso me chama muita atenção. Por que será que... O que Deus quis ensinar nesse momento? Por que se ele já não disse a cidade, ele não disse o pai? Por que ele já não disse qual dos filhos era? Eu acredito que aqui existe um grande mistério que quer nos ensinar alguma coisa. E eu acho que o ensinamento que vem nesse versículo é exatamente: nem sempre o óbvio é o que a gente deve escolher. Nem sempre o óbvio é o escolhido. Quando Jessé reúne os seus filhos, a palavra diz que o primeiro que ele coloca à frente de Samuel é Eliabe, que é o seu filho mais velho. E pelos olhos humanos, pelo óbvio, Eliabe era o mais velho, era soldado, tinha um porte de rei. A Bíblia trata Eliabe com um porte diferenciado entre os irmãos, além de ser o mais velho. O que prova que isso era o óbvio é que o próprio profeta Samuel se engana. O próprio profeta Samuel, quando vê Eliabe à sua frente, ele o identifica como o provável ungido do Senhor. E quando Deus corrige Samuel, eu acredito que vem a lição para a gente nesse dia. Ele corrige dizendo que não é aquele foi rejeitado. Muitas vezes as aparências, elas são rejeitadas. Por mais belo, mais formoso que uma pessoa pode parecer, por mais óbvio que aquela pessoa possa parecer, ele muitas vezes pode ser rejeitado. E aqui, Deus fala para o profeta: não é este, ele é rejeitado. E literalmente você se engana, porque você olha com os olhos humanos, você olha para a aparência externa, enquanto eu, Deus, olho para o coração. E eu acho que este é o ensinamento desse versículo. Isso serve não só para escolhas de pessoas. Eu acredito que Eliabe tinha sido inicialmente escolhido aos olhos de Samuel porque ele era o mais óbvio. Enquanto um cuidador de ovelhas, nem selecionado para estar à mesa pelo seu pai tinha sido. Independente da aparência de Davi, ele era diferente dos outros. Ele não era o provável. Ele não era óbvio. E a palavra confirma isso uma vez de que todos os filhos passam pelo profeta e o profeta questiona Jessé: não tem mais nenhum filho? Porque Deus não erra. Deus não é homem para errar. E ele disse que nessa casa eu ungiria. E não é nenhum desses. Então Jessé diz: não, eu tenho. Quase que ele diz: tem um diferentão que está lá
no campo cuidando de ovelhas. Então o profeta diz, então o chame e ninguém mais comerá ou sentará à mesa até que ele chegue. E algumas traduções dizem que quando Davi entra no ambiente, quando Davi adentra a casa próximo aos seus irmãos, é nítido que ele é uma pessoa diferente. O Samuel, o profeta, identifica o brilho que existe. A Bíblia diz que ele o unge, o rei de Israel, como Deus tinha mandado. Então a lição para nós é que a gente não deve aplicar isso só nas escolhas de pessoas, de amizades ou de relacionamentos. Mas você que está me assistindo, tente trazer essa palavra para as decisões da sua vida. Às vezes, os seus olhos, às vezes a visão que você tem para uma escolha, para uma decisão, por uma mudança de emprego, por um fim de um relacionamento, você está olhando apenas para o óbvio. E o óbvio é natural, é humano. O Deus que a gente serve, Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. Ele quer fazer com que talvez os improváveis sejam os escolhidos. Que aquilo que se aos seus olhos é mais difícil e menos previsível, seja os planos que Ele tem para a sua vida. A gente precisa, literalmente, buscar sempre no Senhor um entendimento, para que a gente tenha essa clareza. Porque é natural de nós, seres humanos, olharem para aquilo que é o óbvio. Ou às vezes para aquilo que é o mais fácil. Talvez para Samuel, a missão dele seria mais rápida, mais fácil, mais simples. O primeiro, o mais velho, o com porte, o com cara de soldado, é o rei de Israel. Mas não. Deus tinha escolhido pelo coração e não pela aparência. E a gente tem que buscar isso. Seja nos nossos relacionamentos. Parar de olhar apenas as aparências. Parar de nos iludir com o exterior. Hoje, a gente está naquela época, na era das fotos de Instagram, das amizades no Instagram perfeitas, dos casamentos maravilhosos. Mas será? Será que aquilo é a verdade que Deus está vendo? Será que aquilo que está sendo mostrado para nós é a verdade? É o interior daquela relação? Porque quando Deus fala o coração, Ele está falando daquilo que está lá dentro, do secreto, do interior. Então, é como se uma relação tivesse o seu interior, a sua verdade. A gente, às vezes, vê algumas coisas, mas sem conseguir conhecer o interior. Seja as pessoas que a gente segue, sejam as pessoas que às vezes a gente acaba criando uma relevância em nossa vida. O que aquela pessoa fala acaba te trazendo algum tipo de inspiração. Busque conhecer essa pessoa no seu interior. Busque conhecer as pessoas quando as luzes se apagam, as cortinas se fecham e ele não está mais no holofote. Porque eu mostrar uma coisa é muito fácil, mas eu viver e ser aquilo que eu estou mostrando já é outra. E o inimigo acaba usando dessas situações para nos confundir. Não estou dizendo que aqui foi o inimigo, aqui foi o racional. A palavra está falando sobre algo que era racional. É esse, é óbvio que é esse. É o mais velho, as aparências. Ele não se preocupou com a visão. Por mais que ele era um profeta, ele estava sendo enviado por Deus, ele não se preocupou com o interior, com o sobrenatural. Eu acho que essa é a lição que fica para todos nós que aqui estamos, para você que está me assistindo. As suas decisões não podem ser baseadas no óbvio. As suas decisões não podem ser baseadas naquilo que você está olhando apenas com os olhos humanos. O meu pastor se chama Júnior Rostirola e ele me ensinou que o que mais nos cega são os nossos próprios olhos. Nós temos que buscar os olhos espirituais. E isso a gente tem através do quê? Do relacionamento com Deus. A gente precisa buscar esse entendimento. Então, não decida, não crie pareceres apenas pela imagem que os seus olhos estão te transmitindo. Ore, busque e tente entender o interior de cada situação, de cada pessoa,
Tente conhecer o coração das pessoas que você se relaciona, das suas amizades, do seu cônjuge, de todos aqueles que estão perto de você. E traga essa palavra para suas decisões diárias também. Seja suas decisões no trabalho, seja nas suas decisões de tudo do seu dia a dia. Não olhe apenas para o óbvio, para aquilo que talvez para você seja mais fácil de aceitar. Porque quando a gente olha ou escuta aquilo que a gente quer ouvir e quer ver, é muito fácil de aceitar. Faz bem, é mais prático. Mas tente buscar os olhos espirituais. Tente ir no profundo, no secreto de cada situação, para que a sua decisão esteja balizada e avaliada e abençoada por Deus. Por isso, eu peço e provoco vocês que busquem essa visão espiritual, que qualquer escama que esteja aos seus olhos, que elas caiam e que vocês possam ter a visão dos céus. E que assim como a gente aprende aqui com Deus, aonde Samuel se engana, a gente diariamente se engana. Você que está me assistindo com certeza também se engana. Eu acredito que essa palavra nos ensina que devemos sim, sempre buscar não aquilo que a gente somente está enxergando, mas aquilo que Deus verdadeiramente quer para as nossas decisões. Por isso, eu oro e eu profetizo sobre a sua vida, que você tenha a porção dobrada de visão espiritual dos céus sobre a sua vida. Deus te ama, Deus te abençoe, Deus é contigo.